No Marte, 4 horas 12 minutos, final de ano, início do outro, nessa transição de um ano para o outro, é sempre o momento da gente fazer aquele balanço do ano que se foi e as perspectivas para o ano que se inicia. E nós começamos a fazer isso ontem na questão da mobilidade em Belo Horizonte. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Taxistas, o João Paulo, e agora vamos falar com a representante, uma das representantes dos motoristas de aplicativo em Belo Horizonte, a Simone Almeida, que é presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos que utilizam aplicativos do estado de Minas Gerais. Simone, boa tarde, obrigado pela presença aqui no Plantão da Cidade. Boa tarde, o prazer é todo meu estar aqui. Ô Simone, o momento está bom ou ruim para os motoristas de aplicativo? Eustáquio, cada vez pior, Eustáquio. Por quê? Olha, com os valores, né, os valores que os aplicativos têm colocado pra gente, né? Por exemplo, pro passageiro, ele cobra um valor justo. Mas aí, pra gente, eles estão cobrando uma taxa de 35% a 50%. Então, muitas vezes, assim, com o preço da gasolina a R$7, com a nossa manutenção, com a nossa alimentação, existe corridas aí que a gente não tem como nem ligar o carro para poder sair. Então, é só prejuízo atrás de prejuízo. É por isso que muitas corridas estão sendo canceladas? Exatamente por isso. Igual, muitas vezes, os passageiros ficam até revoltados com nós motoristas, que eu também sou motorista já há 6 anos na cidade de Belo Horizonte. E muitas vezes eles ficam revoltados, achando que a culpa é nossa, mas não é. A culpa são das plataformas que não estão repassando o valor justo para nós. Isso vem diminuindo ao longo do tempo, ou seja, cada vez mais as empresas vêm passando menos ou não? Sim. Ou é porque a gasolina está alta, a gasolina está cara e não está compensando? Não, antes nós tínhamos uma taxa fixa de 25%. Então, até então, estava razoável, né? A partir daí, eles resolveram modificar e colocaram uma taxa variável. E essa taxa variável não chega mais a 25%, ela fica entre 35% e 50%. E houve alguma explicação das empresas de aplicativo para essa mudança? Porque para elas o combustível não aumentou, para vocês que aumentou. Não houve nenhuma. Nós tivemos duas audiências públicas, no qual até estavam tanto as duas maiores empresas, né, que é a Uber e a 99. Nós perguntamos isso para eles. Eles simplesmente nos ignoraram, falaram lá na audiência pública, não, nós aumentamos os valores para os passageiros e tal, mas só que esses valores não são repassados para nós. Então, o aumento do movimento no final de ano, por causa da movimentação de Natal, não serviu para dar uma aliviada no bolso de vocês? Não serviu. Não serviu, assim, aumentou a quantidade de corridas, né? E em alguns fatos, não vou generalizar, mas teve algumas corridas, sim, que valeram a pena. Eu mesma fiz corrida no final do ano de R$230, que a Uber ficou com 120. A vida. Olha para você ver. Então, o que adiantou eu receber os 200 e poucos reais? Não adiantou nada. Então, aquela corrida de 10, 15 reais não tá compensando de jeito nenhum. Porque vocês ficam com, vamos dizer assim, 5, 7 reais, a gasolina tá 7, você tem alimentação, você tem outros gastos, você tem a manutenção do veículo, né? O aluguel do veículo, porque muitos veículos são alugados, sim, não tá compensando. Então, eu só vou te dar um exemplo rápido aqui. A corrida mais barata, né? Vamos colocar aí, o passageiro tá pagando 8,50. Vamos colocar assim, e a gente recebe 5,60, 5,90. Aí como que você liga um veículo e anda cerca de 2 quilômetros para buscar o passageiro, anda mais 3 e ganha 5,90? Não tem condições. E a Uber tá ficando com o quê? Mais de R$3. E isso é não só a Uber, né? outras empresas de aplicativo. Sim, a 99 também, outras. E todas as outras. Mas aí, na conversa que vocês têm com elas não estão percebendo que há um prejuízo para elas, porque menos passageiros estão, em tese, buscando os aplicativos, vocês estão recusando corridas, as corridas não estão acontecendo, então elas não estão faturando também, as empresas? Eustáquio, isso é uma pergunta que eu gostaria muito que eles me respondessem. Porque eu já fiz isso várias vezes, nós temos um canal tanto com a 99 quanto com a Uber, mas eles não nos dão essas respostas. E eu não consigo entender qual que é o critério. Quando os aplicativos começaram a ganhar força aqui em Belo Horizonte, a gente tinha números, não sei se é esse que você tem também, de 30, 40 mil motoristas de aplicativo, porque taxista, por exemplo, a gente tem 7 mil, 8 mil. Era esse número mesmo? Se era, quanto é que está hoje? Não, trabalhando em Belo Horizonte. Os últimos dados oficiais que nós temos, tá? Seria que em Belo Horizonte teria 70 mil motoristas e em todo o estado de Minas Gerais 90 mil motoristas. Hoje, né, depois da pandemia, a gente, com a pandemia caiu em torno de 50%.
Hoje, com o valor também do combustível do jeito que está, tem pessoas aí que não conseguem mais pagar aluguel dos veículos. Então, diminuiu bem, porque as pessoas estão pagando para trabalhar, né? E muitos, então, estão largando o serviço. Estão largando o trabalho. Exato. Agora, qual que é a solução para que isso mude, para que a rentabilidade de você seja maior, hein, Simone? Olha, eu vejo a forma imediata seria a regulamentação, tá? Nós somos totalmente a favor da regulamentação, porque existem alguns pontos na regulamentação que não são legais, que eu acho que a gente pode rever. Mas tendo a regulamentação, vai ter um órgão para poder fiscalizar o que essas empresas estão fazendo conosco. Porque, desculpa a palavra, mas para mim eu vejo isso como um roubo, né? Através da fiscalização, sim, porque nós queremos ser regulamentados. Vocês defendem a regulamentação, então? Sim, nós queremos ter direitos e deveres, não só deveres, mas direitos também. É a regulamentação, é colocar em prática aquela lei que foi aprovada em 2019 ainda. Sim, a Lei 11.000... Até que o João Paulo dos Taxistas citou aqui que ele também defende a regulamentação. Exatamente, a Lei 11.185 de 2019. Inclusive, eu já fiz esse pedido várias vezes, fiz pessoalmente com o senhor Diogo Prosdóximo, da BH Trans, fiz diretamente em duas audiências públicas que foram feitas na Câmara Municipal. Fiz pedido para tudo quanto é lugar. Mandei para a Secretaria de... esqueci o nome agora, desculpa. Mandei para todos os lugares, mas não obtive resposta de nenhuma delas. E a Prefeitura também não nos dá uma resposta. E o que vocês defendem em relação à regulamentação? Quais os pontos que vocês são favoráveis e quais vocês são contrários? Olha, assim... Os favoráveis, o favorável, né? Vou colocar, porque são muitos itens, então é difícil eu especificar para você cada um deles aqui. Mas o favorável seria isso aí, porque a BH Trans tem o poder de fiscalizar as OTIR, né? Que eles chamam as plataformas de OTIR, e fiscalizar esses abusos, né? De questão de valores, porque eles dizem que nós não somos empregados, né? Que nós somos trabalhadores autônomos. Mas como nós somos autônomos, se nós não podemos colocar preço no nosso trabalho, se nós somos obrigados a aceitar um contrato, que se você ler o contrato é totalmente abusivo, se for levar isso lá, se a BH Trans, né, ou outro órgão que for entrar na frente, olhar o contrato que a gente é obrigado, se a gente não aceitar, a gente não tem o direito de trabalhar. Então, como que a gente é autônomo dessa forma? Mas vocês são a favor na regulamentação, por exemplo, que o motorista passe por treinamento, que o veículo siga determinados padrões, que ele passe por revisões, por vistorias, que ele seja identificado? Como é o táxi hoje? Não totalmente isso. No caso, para ele passar por vistoria, sim, eu acho que isso vem ao caso, sim, porque é segurança tanto para a gente quanto para o passageiro, tá? Agora, a questão da identificação, nós somos contra, não somos a favor, não. Por quê? Porque a quantidade vamos colocar assim, pela quantidade de assaltos, sim, a gente fica muito vulnerável na rua, entendeu? E nosso caso é um pouco diferente do táxi, não é totalmente igual.